Olá, eu sou João Paulo de Abreu Militão e eu vou explicar um pouco sobre os protocolos de acesso múltiplo da camada de enlace de dados. De início já é interessante explicar que a camada de enlace de dados tem duas subcamadas, pode ser dividida em subcamadas. A superior, que é responsável justamente pelo controle do enlace de dados, e uma inferior, que é responsável pelo controle do acesso ao meio que está sendo utilizado, ou canal que está sendo utilizado. Logicamente, se a rede tiver um canal que é dedicado, então não há necessidade da camada inferior, porque não precisa saber quais são as estações que vão estar acessando e fazer essa divisão do controle do acesso ao meio. Mas geralmente tem essa divisão, em duas subcamadas. E é interessante citar também que existe nomenclaturas dada pela I3E para redes LAN, porque a gente tem uma rede LAN. Para a camada superior a gente chama de LLC, que é Logical Link Control. E para a camada inferior a gente tem MAC, que é Media Access Control. Então, como já é de se esperar, como a camada de lançada também tem esse objetivo de fazer o controle do acesso ao meio, então vão existir protocolos para fazer esse controle bem organizado, e que ocorra tudo certo. Então eu vou explicar aqui um pouco sobre esses protocolos. De início já é interessante também explicar que existem três tipos de protocolo: o protocolo de acesso randômico, o protocolo de acesso controlado e os de canalização. Então eu vou dar uma passada em cada um deles aqui explicando eles. Certo, então falando um pouco sobre os protocolos de acesso randômico, a gente vai ter que, nesse caso, nenhuma estação tem controle sobre a outra, ou seja, meio que todos têm a mesma importância ali. Todas podem enviar na hora que quiserem, daí vem o nome randômico, também é feito simplesmente uma análise simples de como está a rede e faz o envio ali. Então já é de se esperar que vai haver uma certa concorrência entre as estações para quem vai enviar na rede. E eventualmente pode ocorrer alguma colisão, por exemplo, se duas estações enviaram ao mesmo tempo e eventualmente os dados que foram enviados se colidirem. Então foram criados três protocolos que mais se destacam nesse caso de acesso, que é basicamente o ALO, que é o primeiro, mais simples, o CSMA, que há duas subdivisões, CSMA-CA e o CSMA-CD, que agora eu vou falar um pouco sobre todos eles e explicar cada um. Agora explicando um pouco sobre o protocolo Aloha, Aloha puro especificamente, que é um protocolo que ele foi feito lá em 1970, bem no começo dele, pela Universidade do Havaí, que ele é um protocolo muito simples, tanto que ele é bem antigo, que ele consiste basicamente em enviar um frame quando a estação convida, então ele envia um frame quando quiser. Então já é de se esperar que vão ocorrer várias colisões, mas tem um protocolo mesmo, uma regra que deve ser seguida, que ele envia o dado e ele espera uma confirmação, um ACK do receptor, ou seja, o emissor envia e espera uma confirmação do receptor, e caso ele não receba ele receba essa confirmação, ele vai reenviar o frame, Então, pode acontecer, por exemplo, que a gente tem várias estações que tentaram enviar para a mesma coisa e eles não receberam a confirmação. Então eles vão lá e enviam ao mesmo tempo todo o mesmo frame. Então aí sim que é mais esperado que ocorra uma colisão. Então, para evitar isso, é feito um cálculo bem simples de uma espera de um tempo aleatório, para que, por exemplo, diminua a chance dessa colisão. Então cada um vai esperar um tempo diferente, então vai diminuir essa possibilidade. Então, como é que faz esse cálculo de tempo aleatório? É bem simples, Ele escolhe um número aleatório entre 0 ao intervalo até 2k menos 1. 2k é o número máximo de tentativas. E geralmente se usa 15 para esse número máximo de tentativas. Então, ele tentou enviar e 15 vezes não recebeu a confirmação, então ele desiste. Não tenta, ele espera um tempo para depois enviar. Então, como é que seria? Então, a gente tem que no Aloha puro, os frames ele pode enviar quando quiser. Então, já é de se esperar que, eventualmente, frames que estão sendo enviados ao mesmo tempo vão entrar em colisão. Então, e também é interessante citar que poucos bits de frames que se colidem já é provável que todo frame seja perdido. Então, é bem frustrante isso, Então, para evitar essa possibilidade, pelo menos diminuir a chance disso acontecer, faz esse cálculo, desse número aleatório para pelo menos ter uma espera diferente nessa probabilidade, Então, como é que seria o fluxograma? Basicamente disso. Ele inicia com o número de tentativas igual a 0, ele envia o frame. Ele aguarda o período de timeout, que é o tempo para receber alguma coisa. Não recebeu, então ele soma mais uma tentativa. A tentativa, caso não seja igual a 15, que geralmente é o fluxograma máximo, ele escolhe um número randômico entre 0 e 2k menos 1. Ele aguarda o tempo de transmissão, o tempo médio de transmissão para o frame, e envia de novo. Caso ele não receba a confirmação, mantém-se esse loop, fica esperando sempre, E caso seja igual ao número máximo de tentativas, então vai simplesmente abortar e esperar para enviar depois. Caso que não, ele recebeu, então simplesmente é adotado que foi bem sucedido o envio do frame. Certo, além da explicação do Aloha, é interessante também citar outras informações sobre ele. Um delas é o tempo de vulnerabilidade,
que seria justamente o tempo, caso que você envie um frame, tem a maior possibilidade dele haver colisão, né? Por isso que é um tempo bem vulnerável. No caso aqui, se a gente fizer uma análise bem simples, eu tenho um frame B e no tempo T eu envio outro frame, sendo que C também é enviado logo após, antes do tempo de transmissão do A, né? A partir dessa forma simples já é de se esperar que o tempo de vulnerabilidade no Aloha Pool, a gente tem que é 2 vezes o tempo de transmissão de um frame, né? Então isso é bem interessante citar, que não é interessante você enviar um frame após 2 vezes o tempo de transmissão de um frame, para evitar a possibilidade de mais colisões. Outra informação interessante é o throughput, que é basicamente o número médio de transições bem-sucedidas, que tem um cálculo bem simples para calcular, que é S, que é justamente throughput, é igual a G, que é o número médio de envio de frames no momento da transição de frame. Então você está transmitindo o frame, você pega ali o número médio de transições durante aquela transmissão, né? Então isso vai ser o meu G. Então basicamente eu vou ter que meu número de throughput vai ser igual a G vezes E elevado a menos 2G, né? Então com esse valor você consegue calcular o throughput, que é o número médio de transmissões de frame bem sucedidas, né? Então isso é interessante citar também. Mais para frente foi criado uma adaptação para o Aloha Puro para tentar diminuir o tempo de vulnerabilidade, né? E eventualmente o throughput também, que é chamado Slow da rola. O que acontece? É que o Aloha, você pode enviar quando quiser. No slot de rola vai haver uma espera antes de você fazer esse envio. O que vai acontecer é que o tempo ele vai ser dividido em slots, né? Então você só vai poder enviar no início de cada slot. Caso você não envie, você vai esperar o próximo slot, né? Porque aí você vai ter uma coisa bem mais definida e diminuir bastante a probabilidade de colisões, né? Então como é que a gente vai ter? Enquanto no Aloha a gente tem aqueles que a gente pode enviar na hora que quiser, os outros de Aloha a gente vai ter que o tempo é dividido em slots, slot 1, slot 2, slot 3, e você só pode enviar o frame no início de cada slot. Então, logicamente, ainda existe a possibilidade de ocorrer colisões, mas é bem menor do que no Aloha puro, né? Então, no slot da rola, você só consegue enviar no início de cada mini slot lá do tempo. Com isso, a gente vai ter também que o tempo de vulnerabilidade vai ser dividido por 2, o que é muito bom, né? Que antes era 2 vezes o tempo de transferência de um frame, agora é só simplesmente o tempo de transferência do frame. Então você espera isso e já pode enviar o próximo, né? Dá bastante eficiência à rede, usando os outros da rola, né? Em comparação ao Aloha puro, né? Então também é interessante citar que o throughput, o cálculo é um pouco diferente também, né? É justamente dividido pela metade. Eu vou ter que o meu S, que é o meu throughput, é igual a G novamente, vezes E elevado a menos G, né? Não tem mais V elevado a menos 2S, simplesmente G vezes Euler elevado a menos G. Então, usando o slot da Aloha, que é dividir o tempo em slots, né, fica bem mais organizado o envio e diminui a chance de colisão. Então, é bem mais eficiente do que o Aloha. Certo, então basicamente isso foi o Aloha, né, o protocolo Aloha. Mas tem outro protocolo que também se destaca no acesso anônimo, que seria o CSMA, que é uma sigla para Carrier Sense Multiple Access, né? Que ele consiste basicamente em escutar a rede antes de fazer alguma transmissão de frame, né? E obviamente, como já se esperar, isso reduz bastante a chance de colisão, principalmente comparado ao Aloha. Lógico que não exclui por completo, porque ainda tem uma coisa chamada de tempo de propagação que pode prejudicar bastante, né, nesse ponto. E o que seria esse tempo de propagação, né? Que como ele escuta a rede, ele verifica se a rede está ociosa antes de enviar alguma coisa. Então pode ocorrer de 2 estações verificarem que a rede está ociosa e enviarem um arquivo ao mesmo tempo, né? Isso, né, já é de esperar que vai ter uma certa colisão nesse caso, né? Pode ocorrer, por exemplo, que envia uma coisa, né, ainda está lá no canal de comunicação e ela já foi considerada que está ocioso, mesmo a gente tendo alguns bits lá. E como já foi dito, poucos bits encostando geralmente já compromete o frame todinho. Então, geralmente isso muito acontece no CSMA, né? Porque você tem lá, mesmo tendo pouco bits, ele verifica que está ocioso, manda outro e existe a colisão entre ali os bits que já estavam lá. Então, ainda existe essa possibilidade devido ao tempo de propagação dos frames que estão sendo enviados. É interessante também citar que no CSMA existem 2 subdivisões, que é o CSMA CD, né, que é Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, e o CSMA CA, que é Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, que é basicamente para evitar colisões. O outro não detecta e o outro evita colisões. Agora vamos fazer essa diferenciação entre cada um dos dois.
Mas antes de ir para esses dois protocolos, é interessante destacar que existem métodos de persistência para que evitar essa possibilidade de colisão. Então a gente vai ter basicamente três aqui no CSMA, que é o One Persistent, Non Persistent e o P-Persistent. O One Persistent escuta basicamente o quê? Ele define que ele vai escutar a rede continuamente e eventualmente quando escutar que a rede está ociosa, ele manda direto, né? Isso já é de se imaginar que vai evitar colisões, mas a chance de ocorrer colisões em comparação aos outros três é o que mais tem a probabilidade de ocorrer colisões. Então ele tem essa desvantagem de ocorrer colisão muito facilmente. O Non-Persistent, ele vai ficar verificando se há ou não algo sendo transmitido lá no canal, verificar se ele está sendo ocioso ou não. Caso não esteja, ele aguarda um tempo aleatório e envia, né, para poder fazer essa diminuição da probabilidade de ocorrer algum tipo de colisão. Isso é o Non-Persistent, né? Ele espera um tempo aleatório. E tem o P-Persistent, que ele espera uma certa probabilidade, né? Ele divide o tempo e o time slot, ele espera uma probabilidade para daí sim enviar o valor. Então como seria um fluxograma desses três? Né? O One-Persistent, ele verifica que o canal está ocupado, então ele não envia. Se tiver ocioso, ele envia. Só basicamente, ele envia se tiver ocioso. Né? A gente vai ter o Non-Persistent, que ele verifica se ele está ocupado. Se estiver ocupado, ele aguarda randomicamente, vai lá e se tiver ocioso, ele manda, né? A gente vai ter o P-Persistent, que ele verifica se o canal está ocupado, ele verifica se a probabilidade que está tendo lá é menor que uma certa probabilidade. Caso ela seja, então ele aguarda um tempo slot, né? Ele verifica de novo se o canal está ocupado ou está ocioso. Se estiver ocupado, ele vai de novo calcular a probabilidade, entra nesse, fica aqui dentro, e ele verifica nesses dois casos, né? Se caso o canal também esteja ocioso, então ele vai enviar, né? Dentro, contanto que a probabilidade seja dentro aqui dessa condiçãozinha, né? Então basicamente são esses três métodos de persistência que a gente tem no CSMA. Então agora vamos, né, para os dois outros protocolos que fazem parte do CSMA. Agora explicando mais especificamente o CSMA-CD, que é o Carrier Sensor Multiprocess Collision Detection. O que ele vai fazer? A gente pode até pegar como exemplo uma rede half duplex de cabo coaxial, por exemplo, né? Então, o grande diferencial do CSMA-CD é fazer a detecção de colisão. Então, por exemplo, imagine o computador A quer enviar para o computador C, mas dentro dessa rede também tem o computador B. Ambos eles escutam que a rede está ociosa, né? Então, esse é o grande diferencial do CSMA, ele escutar, ele fica que a rede está ociosa. E ambos vão enviar o frame, por exemplo, para o C, né? Então, vai ocorrer, obviamente, uma colisão, já que ambos estão enviando para o mesmo lugar e ao mesmo tempo, né? Então, para evitar essa colisão, o que acontece é que o CSMA-CD ele verifica, ele detecta a colisão e manda uma mensagem de retorno. Então, houve uma colisão, ele manda uma mensagem de retorno para o A, né? E esse, por sua vez, vai esperar um tempinho e após esperar esse tempo, ele vai enviar novamente o frame para o C, né? Que ele estava querendo enviar originalmente. Então, o grande diferencial do CSMA-CD é justamente verificar se houve colisão e manda uma mensagem de retorno avisando que houve essa colisão para que possa ser reenviado novamente o frame. Então esse seria o grande diferencial. E é interessante citar também que o CSMA-CD ele é voltado para redes físicas, né? Rede wireless a gente vai usar o CSMA-CA. O CSMA-CA seria o Collision Avoidance, que vem do inglês avoid, que é de evitar. Então ele busca evitar colisões, né? Então ele é voltado para redes wireless sem fio. O que acontece? Imagina que eu tenho uma rede, né, que eu tenho um ponto de acesso, que geralmente um roteador, por exemplo, algo do tipo, e eu quero enviar algo, né, eu mando uma mensagem chamada de RTS, o R vem de bridge, para mostrar que eu estou pronto, né, eu estou pronto para enviar, então eu mando essa mensagem, e caso o ponto de acesso verifique que o canal ele está livre para receber mensagens e enviar mensagens, ele vai enviar uma mensagem de retorno chamada de CTS. Com isso, eu sei que eu posso enviar. Então eu mando o RTS e recebo o CTS, que é basicamente uma mensagem de confirmação que eu posso enviar. Com isso eu mando os meus dados como eu quiser, né? Então esse é o grande diferencial do CSMA, que ele verifica se está a detecção de colisão, e no caso do CSMA-CA, ele vai fazer, ele vai mandar duas mensagens, né, mostrando que está pronto e avisando para evitar totalmente algum tipo de colisão, né? Porque o grande problema do CSMA é verificar, ele escutar que o sistema está ocioso e enviar, né? E pode ocorrer de duas estações enviar ao mesmo tempo, né? Isso obviamente vai causar colisões. Então o CSMA-CD, o CSMA-CA tem suas medidas para evitar esse tipo de colisão, como já foi explicado. Certo, agora vamos falar sobre os protocolos do outro tipo de acesso, que nesse caso é o tipo de acesso controlado. Que diferença de um tipo de acesso randômico, as estações não podem enviar na hora que quiserem. Tem realmente um controle. E esse controle que ocorre é basicamente entre as estações para saber quem pode ou não enviar naquele momento. Então, né, antes de fazer esse envio,
existem essas consultas. Eles são basicamente 3 tipos de protocolos que a gente tem, né? Que é o Reservation, o Pooling e o Token Pass. Eu vou explicar um pouco sobre cada um deles. Certo, então um dos primeiros protocolos que a gente vai ver seria o Reservation, né? Que ocorre o quê? É que antes de enviar os frames de dados, ele vai dar um frame de reserva. Que basicamente todas as estações vão reservar o meio antes de fazer qualquer envio de dados. Então, né, nesse frame de reserva, a gente vai ter bits, que se chama de mini slots, para fazer a reserva do meio. A gente pode até pegar aqui como exemplo uma rede com 5 subestações, em que o frame de reserva, por exemplo, se eu não quero utilizar o meio, vai ser 000, né? Mas se eu quero, por exemplo, utilizar a estação 1, eu vou enviar um mini slot representando a estação 1 como sendo ativado, né? Antes de enviar qualquer tipo de frame. Por exemplo, se eu quero usar a estação 1, 3 e 4, né, para reservar, fazer a reserva do meu meio, eu envio 10110, né, para significar que os bits representando cada subestação estão ligados, né, para estar que eles vão utilizar o meio naquele momento. Então, antes de enviar qualquer tipo de frame de dados, é enviado um frame de reserva para fazer essa reserva. Então, isso seria basicamente o conceito de reservation. O segundo protocolo que a gente vai ver relacionado aos métodos de controle seria o pooling, né? Em que nesse caso a gente vai ter que quem vai realizar o controle vai ser um próprio dispositivo. Então a gente vai ter um dispositivo primário e vários dispositivos secundários, né? Esse dispositivo primário é justamente o iniciador da sessão. Necessariamente, se um secundário quiser se comunicar com outro, o secundário ele deve passar pelo primário, ou seja, o primário ele seria justamente o intermédio entre todos os secundários, né? Então a gente vai ter duas subfunções dentro desse protocolo, que é caso o primário ele queira receber algum tipo de dado, a função é chamada de pooling. Caso ele queira enviar algum tipo de dado, a função é chamada de select. Então a gente pode até especificar e explicar melhor cada uma dessas funções. Então o funcionamento de cada um deles é bem simples. O select, basicamente o que vai acontecer é que o meu dispositivo primário ele vai enviar um frame cell, né, que é para demonstrar que ele quer enviar dados. Então ele envia o frame cell, né, de select para o secundário. O secundário, caso ele queira receber esses dados, ele envia uma confirmação ACK para o primário e depois ele só envia os dados, né? E depois há outro envio de frame de confirmação também depois disso. Mas é basicamente isso. Manda um frame de select, caso ele receber, manda uma confirmação e envia os dados depois disso, né? Esse seria o select bem simples. Já o pooling é quando ele quer receber algo. O que vai acontecer é que ele vai perguntar para cada dispositivo secundário se ele tem algo para mandar para o primário, né? Então o que acontece é que ele manda um frame chamado pool para cada secundário. E caso esse secundário tenha algum dado, ele envia os dados. Caso ele não tenha, ele envia um outro frame, que é um frame NAK, na verdade, que ele demonstra que não tem nada a enviar, né? Então eu envio um frame pool, né, de pooling, para algum secundário. Se não tiver nada para enviar, ele manda NAK. Caso ele tenha, simplesmente ele manda os dados que ele está solicitando. E, por fim, ao receber os dados, ele manda também uma mensagem de confirmação. Então, é basicamente isso. Ele pergunta a todos se tem alguma coisa para enviar. Caso ele tenha, ele manda. Caso não tenha, ele manda outro frame, que é chamado de NAK. Vai pensar que ele não tem nada a enviar. É basicamente o funcionamento do pool também, que é bem semelhante ao do select, né? Só que agora para receber dados. Por fim, o último método que é interessante a gente ver também em relação aos métodos de acesso controlado é o de token, ou conhecido token pass, né, em que a minha rede ela é organizada em um anel lógico, ou seja, que cada um tem um antecessor e um sucessor, e o token é passado do atual para o sucessor, e daí vai. Só quem possui token pode falar, pode enviar dados para o canal de transmissão. Então é isso, basicamente. O token é passado de cada um para cada um, né, do sucessor, e só quem possui o token pode falar. E, logicamente, a partir disso a gente pode concluir que precisa ter um bom gerenciamento de token dentro da rede. Porque caso não tenha, pode ocorrer, por exemplo, que alguma subestação vai passar com mais tempo com o meu token, né? Ou, por exemplo, a gente pode ter também que o token ele pode ser perdido ou destruído de alguma forma ali da rede. Inclusive, existem redes que, caso o token seja perdido, a rede pode funcionar completamente, né? Porque não vai saber quem que vai enviar nem nada, e com isso acaba que ninguém acaba enviando. Então, a interessante também é limitar o tempo a cada subestação e fazer também o controle para que não haja a perda do token em algum momento, né? Também o token é muito interessante para a questão de prioridades. Caso uma subestação ou algum tipo de dado tem mais prioridade que outro, o token justamente serve para isso, né? Já que só quem pode dar o token, então ele serve para dar prioridades às estações ou dados específicos, né? Então é por isso que é interessante ter o gerenciamento de token por esses 3 pontos. Uma coisa que é interessante a gente fazer também nesse tipo de método é analisar todos os tipos de anéis que a gente pode ter, né? Porque como a rede é organizada em um anel lógico, é interessante citar também que é lógico, porque não precisa necessariamente estar organizada fisicamente como sendo um anel, basta ser logicamente. Mas a gente tem as 4 possibilidades, né? Que a gente tem um anel físico, né? Que é basicamente mais básico, mais simples, né? Tipo que pode usar o token, né? Que é justamente uma configuração física. Esse tipo de rede
simplesmente o token é passado do atual para o sucessor e daí vai, né? Mas como é bem simples mesmo, apesar de ser bem simples, ela tem muito chance de dar erro, né? Porque, basicamente, se uma estação parar de funcionar, toda a rede para de funcionar. Porque o token para, não sabe mais para onde vai, então ninguém mais acaba falando mais na rede. Então a rede para. Então ela é muito suscetível a erro, apesar de ser bem simples. A gente vai ter também o Dual Ring, né? O Dual Ring vai ser basicamente essa estação física mais simples, só que com uma reserva, como se tivesse um step. Caso uma das vias dê problema, eu vou ter pelo menos a outra via em um outro sentido, né? Então, também tem esse controle de caso uma volte a funcionar, essa deixa de ser ociosa. Então, sempre vai como se tivesse só uma via funcionando, mas tem lá um step. É justamente como se fosse uma via backup, caso uma desse problema, né? Então, o Dual Ring. Logicamente, isso diminui bastante a chance de erro, né? Porque caso uma dê problema, pelo menos tem a outra para remediar. Então a gente vai ter também o Buzzring. O Buzzring ele vai ter o diferencial de, além da estação estar na topologia de anel, ele vai ter também estar ligado em topologia de barramento. Com isso todos estão ligados e todas sabem o endereço de cada um. Então isso melhora bastante o controle e a segurança dentro da rede. Porque quando você envia o token, você já envia o token sabendo o endereço da sua sucessora, né? Então isso deixa a rede bem mais segura e controlada, né? Então ele tem esse diferencial de saber todos os endereços para manter o controle dentro da rede, né? Isso no caso do Buzzring. Por fim, a gente vai ter o Star Ring. O Star Ring vai ser, eu vou ter que cada estação vai estar ligada entre si através de um hub, ou seja, por duas ligações, né? Uma de entrada e uma de saída. E o que vai acontecer é que lá dentro vai ter a ligação de todos. Então vai ter o diferencial de, caso uma estação dê problema, toda a rede não vai parar, vai continuar normalmente. Se eu tenho um atual e um sucessor, e esse sucessor para, ele vai saber que o sucessor do sucessor agora vai ser meu sucessor e continua daí. Né? Então tem todo esse controle. Então o Star Ring ele é interessante por isso. Se uma estação parar de funcionar, toda a rede continua normalmente, diferente dos outros. E também é interessante citar que o Dual Ring, apesar de ser bem simples, assim como o Physical Ring, ele tem o a mais de ter que ter duas sinais de entrada e sinais de saída. Então, apesar de ele é mais complexo, apesar de ser simples, ou seja, meio que vai ter que gastar mais, né, para ter esse step, né? Então, apesar de ser simples também, ainda tem esse lance de gastar mais do que o Physical Ring, obviamente. Então são basicamente esses quatro tipos, né? Que é o Physical Ring, que é o mais simples de todos, né? O Physical Ring, o Buzz Ring, que já tem o barramento ligando cada um. Eu vou ter também o Dual Ring, que eu vou ter basicamente um step, além do simples, né? Eu vou ter duas vias, caso o deployment tenha uma outra. E por fim eu vou ter também o ligado por hub, que é o chamado de Star Ring, né? Que é o mais básico de todos, porque caso uma estação dê problema, toda a rede continua normalmente, né? Uma estação não vai influenciar na rede toda, como acontece nos outros. Por fim, agora a gente vai ver os últimos protocolos relacionados ao último tipo de acesso, né? Que é o tipo de acesso de canalização. Em que nesse caso eu vou ter que a minha largura de banda vai ser canalizada, vai ser dividida de acordo com seguindo algum certo parâmetro, né? Para os dispositivos da rede. Ou seja, eu vou ter que a minha largura de banda vai ser dividida para os dispositivos da rede, né? Geralmente, o parâmetro que a gente usa é frequência e código. Então eu vou ter o FDMA, o TDMA e o CDMA. O FDMA é Frequency Division, o TDMA é Time Division, divisão por tempo. E o CDMA é divisão por código. Então a gente vai dar uma explicada em cada um deles. Então no caso do FDMA, que é o Frequency Division Multiple Access, que é a divisão da minha largura de banda, vai ocorrer de acordo com o parâmetro da frequência. Então eu vou ter que a minha frequência ela vai ser dividida por faixas de frequência que vão ser dedicadas a cada estação. Ou seja, cada estação vai ter uma faixa de frequência dedicada a ela. Então tem algumas medidas também para que essa divisão não seja tão brusca. Existe também um filtro passa-faixa, né, dentro desse contexto para que não deixem outros tipos de frequência passarem que não devem ser passados. Então esse filtro existe justamente para deixar passar somente as frequências destinadas a cada estação, né, que foi dividida. Além disso, existe uma bandazinha de proteção, ou seja, entre cada faixa de frequência existe uma banda de proteção para evitar que estações com frequências parecidas entrem em conflito de alguma forma. O segundo tipo que a gente vai ter de protocolo no acesso de canalização vai ser a divisão por tempo, ou simplesmente TDMA, que é Time Division Multiple Access, em que eu vou ter que a minha largura de banda vai ser dividida de acordo com o tempo, ou seja, cada estação vai ter um time slot dedicado justamente para ela, ou seja, ela só pode transmitir dados naquele time slot. Mas como o TDMA envolve tempo, o que a gente pode já pensar é sobre sincronização, porque pode ocorrer, por exemplo, atrasos de propagação do tempo, que podem ocorrer erros, né, que fazem que o sistema vai acabar ficando menos eficiente, porque você vai perder um time slot, vai ter que esperar o próximo e o sistema acaba ficando não muito otimizado.
Então, uma alternativa para isso são bits de equação, simplesmente bits de parâmetro, que serve justamente para isso. Bits que fazem essa verificação se houve ou não algum tipo de atraso de propagação e tentam avisar ele para que não ocorra de novo. Né? Então, você tem esses bits de correção que servem justamente para evitar esses problemas de sincronização que podem ocorrer no TDMA, que é basicamente dividir a largura de banda por timeslot para cada estação. Por fim, uma observação sobre esses dois que é interessante citar é que podem ocorrer semelhanças entre FDMA e TDMA com FDM e TDM, mas um não tem muito a ver com o outro do ponto de vista que FDM e TDM fazem multiplexação. E nesse caso de FDMA e TDMA não ocorre nenhum tipo de multiplexação. O FDM ocorre na camada física e o FDMA e o TDMA, apesar de serem bem parecidos, de fazerem divisão por frequência e tempo, o FDMA não vai ter nenhum tipo de multiplexação e vai ocorrer na camada de enlace. Basicamente são métodos para controlar a camada de enlace, não tem nada a ver com a camada física. Então, apesar de serem bem parecidos com o FDM e TDM da camada de física, não tem muito a ver com multiplexação, simplesmente fazem controle de acesso múltiplo, com acesso múltiplo, mas não multiplexação. É interessante fazer essa diferenciação nesse caso. Por fim, o último protocolo que a gente vai analisar, tanto do acesso de canalização quanto da apresentação, vai ser o protocolo CDMA, que seria Code Division, Múltiplo Acesso, que é a divisão por código. Nesse caso, o canal não há compartilhamento de frequência ou tempo. Todos compartilham de frequência todo ao mesmo tempo, ou seja, podem enviar no mesmo canal simultaneamente, inclusive, quando quiserem. Então é bem interessante, porque nesse caso vai ter que saber como identificar cada estação dentro da rede. Para fazer isso, utiliza um tipo de código, que é chamado de chip ou bitcode. Inclusive até sequência ortogonal, que já eu explico. Que seria o quê? Seria um conjunto de bits para representar aquela estação na rede. Então, no canal, no meio de transmissão, o que vai acontecer é que cada código vai ser, todos os códigos e todos os dados vão ser passados nesse canal de transmissão, porque cada estação tem um dado que ela quer enviar, obviamente, e tem o seu código. Então, o que vai acontecer? Cada código vai ser multiplicado por cada dado e todos vão ser somados. Essa sequência resultante vai ser passada no canal de transmissão. Todos os dados sendo multiplicados. Você como pode ver nessa imagem, por exemplo, que eu tenho 4 dispositivos dentro da rede e no canal comum é que está passando toda essa sequência que eu estou me referindo, que é a multiplicação, a soma das multiplicações dos dados e dos códigos. E aí o que seria é que essa sequência ortogonal ela é formada por alguns tipos de bits, que inclusive é interessante até citar algumas coisas, porque não são bits normais, não é 0 e 1 simplesmente. É -1, 0 e 1, porque tem 3 possibilidades, pode ser 0 e 1 e silêncio, caso ele não queira mandar nada. Então, se esse for o caso, aí tem todas as escolhas desse código, que inclusive para ser escolhido usa uma tabela chamada de tabela de Walsh. Mas enfim, aí a gente pode até pegar um exemplo para ver como ocorre essa codificação. Porque como é que seria? Nesse canal comum passa toda essa sequência e caso alguma estação queira escutar ou receber o dado de alguma outra, basta simplesmente multiplicar essa sequência resultante pelo código daquele que quer escutar. Por exemplo, eu tenho uma estação 2, quero escutar a estação 3, ele vai pegar a sequência resultante e multiplicar pelo código da estação 3. Daí eu vou ter o bit de dado do código. Mas como é que seria? A gente pode pegar um exemplo para ficar mais claras as coisas. Por exemplo, se eu tenho essas 4 estações, cada uma com seus códigos, código 1 até o código 4. E o que vai acontecer é que eu vou ter que descobrir qual é essa sequência resultante. Essa sequência é chamada de sequência ortogonal. Cada um tem uma sequência ortogonal. Então eu vou ter minha sequência ortogonal resultante, que nesse caso vai me dar -1, -1, -3 e mais 1. Porque o que eu fiz foi multiplicar cada dado por cada código. Com isso eu vou ter essa sequência resultante. Daí o que eu vou fazer é, por exemplo, escutar da estação 3, e o valor lá da estação 3 pronto, aí nesse caso o que eu vou fazer é pegar essa sequência resultante que eu encontrei e, por exemplo, se eu quiser escutar da estação 2, eu vou multiplicar pelo código da estação 2. O código da estação 2, nesse caso, é mais 1, -1, mais 1, -1. Então basta multiplicar essa sequência resultante que eu encontrei, somando todos, dados versus códigos, e por fim multiplicar pelo que eu quero escutar. No final, eu vou ter um valor. Nesse caso vai ser -4, o resultado final. Então, basta eu encontrar esse resultado final e dividir pela quantidade de estações. Porque existem algumas propriedades para essas sequências ortogonais. Por exemplo, nesse exemplo que a gente tem 4, significa que eu vou ter 4 estações. Porque eu tenho mais 1, -1, mais 1, -1,
essa quantidade de bits que tem dentro da minha sequência é necessariamente n, que é a quantidade de estações que tem dentro. E se eu multiplicar uma constante pela minha sequência, eu multiplico cada valor da constante pela minha sequência, né? Então é basicamente bem simples, bastante semelhante até a vetores, por exemplo. Né? E outra coisa que é interessante citar também é que se eu multiplicar códigos iguais, eu vou ter exatamente n, que é o número de estações. Por exemplo, se eu multiplicasse dois códigos iguais desse aqui, eu ia ter o valor 4, que é o número de estações que eu tenho, né? Basicamente o número de bits de cada sequência. E se eu multiplicasse códigos diferentes, eu ia ter necessariamente 0. Né? Então é interessante saber disso para poder fazer esses cálculos, né? Que é relativamente simples. Basta eu dividir o valor que eu encontrei por n, que é a quantidade de estações que já foi dito, né? Porque nesse caso da sequência tem 4 bits, é a quantidade de estações. Então quando eu divido menos 4 por 4, eu vou ter o valor do meu bit, que no caso vai ser menos 1, né? Menos 4 por 4 dá menos 1, que é equivalente ao valor do bit 0. Então basta fazer isso. No canal de comunicação vai passar essa sequência resultante, né? Essa sequência ortogonal resultante. E por fim, basta decodificar multiplicando pelo que eu quero ouvir. Por exemplo, da estação 2, multiplicar pelo da estação 2 e daí vai. Né? Daí eu vou distribuir meu bit de dado. Então, cada um tem um bit de dado e um código. Basta fazer esse algoritmo bem simples para saber qual é o bit de dado. Né? Então, o CDMA ele é bem avançado, para pensar. Tanto que ele foi concebido há bastante tempo, mas só foi conseguido colocar na prática recentemente, dadas as tecnologias que foram avançando. Então, a gente abordou esses 3 protocolos do acesso por canalização, que foi o FDMA, divisão por frequência, TDMA, que é divisão por tempo, e o CDMA, que é esse, que é divisão por código, que é mais complexo se for para fazer uma análise. Mas, em geral, são esses, todos os protocolos que são utilizados, né, dos 3 tipos de acesso, randômico, controlado e de canalização, para a gente poder fazer o controle do acesso